Olá, muito boa tarde a todos. Está começando mais um BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão. Vamos juntos então acompanhar do pré ao fechamento do mercado na companhia dele, Rafael Lara, trazendo comigo um giro em tempo real do fechamento do mercado financeiro. São agora 4 horas e 34 minutos. A gente já começa essa edição trazendo as últimas notícias. Ibovespa segue o ritmo da semana e opera no patamar dos 121 mil pontos, puxado aí pela queda das siderúrgicas e também pelas ações da Vale, aí por causa da queda do ferro de 6%, o menor nível nos últimos 4 meses. Para falar mais sobre isso, eu já vou com ele, meu parceiro aí, Rafael Lara. Rafa, primeiramente, boa tarde para você. Vamos começar aqui o nosso BMC Now. Fala aí pra gente como é que tá a situação no momento. Ainda está, né? Confirma aí se ainda está nesses 121 mil pontos. Perfeito, Hanna, boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui no BMC Now. Hanna, o mercado hoje ele está aí num ritmo de vai e não vai, né? Ele chegou ali no começo da sessão a bater uma máxima dos 123 mil pontos, né? Os 123.541 pontos, contudo com o ruído político lá em Brasília, né? A questão do refis também e também por conta do minério, né, que você acabou de citar aí da queda das ações da Vale, né, a Vale caindo 3,19% agora, o Ibovespa opera em leve queda de 0,08%, 121.707 pontos. Hoje ele teve uma mínima de 121.128 pontos agora há pouco, né, acho que foi lá por volta das 3h30 da tarde, então talvez ele pode acabar renovando a mínima hoje aqui ou vai fechar aí numa neutralidade, um raro 0 a 0, né, que a gente tem às vezes no Ibovespa. O índice aqui dos maiores altas, né? Petrobras hoje disparando 9,25%, aí Petro 3, Petro 4 no segundo lugar com 7,80% de alta. Magazine Luiza, Raia do Brasil e também TOTUS subindo 2,31% o Magazine Luiza e TOTUS 1,6% nesse momento acabou de cair. Localweb, Embraer, Banco Inter, Copel, Hapvida, IRB, Grupo Notre Dame Intermédica, Azul e PetroRio também sobem nessa quinta-feira. Já entre as maiores quedas do dia, a gente tem um monte, viu? Bradespar caindo 4,94%, Braskem caindo 4,38%, CSN caindo 4,27%, Gerdau, né, a metalúrgica Gerdau, né, Goal 4 caindo 3,35%, Vale caindo 3,18%, vale lembrar que a Vale tem um peso muito forte, né, no Ibovespa, uma das maiores empresas do Ibovespa, e ela caindo 3,18%, isso representa muito para o índice. Também tem Eco Rodovias caindo 3%, Gerdau, a outra da Gerdau, né, GGBR4 caindo 2,72%, MRV Engenharia, Cirela, Ezetec, CVC, JBS e Cogna também caindo acima dos 2% hoje. O dólar, por sua vez, está subindo 0,13% a R$ 5,21, enquanto o Bitcoin está subindo 3% aos R$ 213.100. Hanna. Valeu, Rafa! Vamos aproveitar aqui e dar um giro internacional, começando pelas bolsas estrangeiras. Estou vendo aqui as bolsas americanas, S&P 500 com alta de 0,46%, Dow Jones com alta também de 0,63% e Nasdaq com alta também de 0,47%. Todas as bolsas, portanto, americanas em alta nesta quinta-feira. O dólar, nesse momento, também está em alta de 0,65%, sendo comercializado a R$ 5,20. Olha aí, chegou aos 20 centavos, a gente vai acompanhando aí se o dólar vai continuar subindo ao longo dessa semana. Vamos ver então o barril do petróleo, está em alta também de 1,25%, está sendo comercializado aí a $69 o barril. Ainda de olho no mercado lá fora, o Mercado Livre mais do que dobrou as receitas no segundo trimestre, se beneficiando do mercado eletrônico na América Latina, região onde esse segmento mais cresce no mundo na esteira dos efeitos da pandemia. Quem traz as informações para a gente é a Giovana Locatelli, dos Estados Unidos. O maior portal latino-americano de comércio eletrônico e de pagamentos registrou aí o lucro, uma receita líquida de 1,7 bilhão de dólares entre abril e julho. Isso foi uma alta de 102,6% comparando com o ano anterior. Este desempenho ficou acima de 1,48 bilhão de dólares no período que analistas estavam esperando. A companhia também publicou um lucro líquido de 68,2 milhões de dólares no segundo trimestre. Isso representou uma alta de 22% sobre o valor divulgado para um ano antes. Os números reforçam a percepção dos especialistas de que mesmo a economia voltando gradualmente e essa retomada do varejo presencial na América Latina, à medida que as campanhas de vacinação avançam na região,
parte das pessoas migraram e ficaram no comércio eletrônico, ou seja, algumas pessoas agora que podem sair às ruas estão indo às lojas, mas aquelas que experimentaram compras online e gostaram estão ficando nas plataformas. Bom, no fim de junho, a base total de usuários únicos do Mercado Livre era de 75,9 milhões de usuários, alta de 47,4% em 12 meses. No segundo trimestre, o volume de vendas do Mercado Livre foi de 7 bilhões de dólares, com expansão anual de 39,2% em dólar. Movimento puxado por 3 países, Brasil, Argentina e México, 3 dos 5 mercados onde o comércio eletrônico mais crescem no mundo, segundo dados da eMarketer. Bom, vamos falar um pouquinho da Mercado Livre no Brasil. No Brasil, o principal mercado, da empresa, a receita líquida da companhia, cresceu 101%, em moeda constante, representando aí 55,9% da receita líquida total. As receitas também foram turbinadas pelo braço financeiro, o Mercado Pago, que processou 17 bilhões e meio de dólares em pagamentos no trimestre. Isso foi uma alta de 56,3%, com a transação fora do Mercado Livre chegando a 10,3 bilhões de dólares, um avanço de 70,5%. Mercado Pago representa 34,4% do faturamento da companhia no país. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E a gente vai repercutir também como é que foi o dia no mercado financeiro, também com os nossos convidados. A gente recebe aqui no BMC Now o Merrana, sócio da FI Investimentos, e também o Beto Assad, analista técnico da Kinvo, trazendo um panorama sobre os números que se destacaram nesta quinta-feira. Mas antes, seguindo aqui com o nosso giro de notícias, aqui no Brasil a gente já começa a falar, falando sobre o resultado do Copom, o reajuste de 1 ponto percentual na taxa básica de juros, passando de 4,5% para 5,25% ao ano. O ajuste na Selic já era esperado pela ampla maioria do mercado, que se preocupa com a inflação crescente neste ano e também com a contaminação das expectativas para o ano que vem. Se houver alguma surpresa na sinalização aí da Selic, vai para um nível aí acima do neutro. Ou seja, o Copom está disposto a penalizar as atividades para ancorar as expectativas inflacionárias. Como isso vai impactar a seu bolso e os seus investimentos, É bom acompanhar aqui na BMC News. Vamos repercutir esse assunto com os nossos convidados, o primeiro convidado, e também a gente vai fazer uma análise aí, repercutindo, vendo os papéis aí no segundo convidado. Seguindo aqui com o nosso giro de notícias, eu vou com ele já, falando aqui, seguindo o nosso giro de hoje. O Rafa tem informações aí, o novo Refis autorizou o uso de precatórios federais para amortizar ou liquidar saldo devedor. O Rafa tem mais informações aí pra gente sobre isso. Hanna, uma informação, inclusive, quentinha, Acabou de sair aí agora. O novo Refis, autorizou o uso de precatórios federais para amortizar ou liquidar o saldo devedor nesta quinta-feira. O parecer sobre o projeto de lei que reabre o Refis estabelece que empresas e pessoas físicas que aderirem ao plano poderão utilizar precatórios federais próprios ou de terceiros para amortizar o saldo remanescente. O parecer do senador Fernando Bezerra, do MDB, também informou que serão aceitos como pagamento dos débitos os bens imóveis de empresas e também de pessoas físicas, desde que seja aceito ali pela Fazenda Pública Credora. O texto apresentado por Bezerra também busca aperfeiçoar o programa de transação fiscal no Brasil, estabelecido na Lei 13.988, que trata da relação entre a União e seus devedores. Entre as propostas está de aumentar o prazo máximo do parcelamento de transação entre as partes de 84 meses para 120 meses. Já o volume máximo de desconto a ser concedido ao devedor será de 70% dos créditos, abre aspas, tanto em relação à regra geral de transação de créditos inscritos em dívida ativa, quanto na transação efetuada em razão de relevante e disseminada controvérsia jurídica, fecha aspas. Hanna.
Valeu, Rafa, ainda falando, né, sobre os balanços com o preço do petróleo em recuperação nos últimos meses, a Petrobras registrou um lucro de 42 bilhões e 800 milhões de reais no segundo semestre deste ano, revertendo um prejuízo de 2 bilhões e 700 milhões de reais ocorridos aí no mesmo período do ano passado. A empresa afirmou que o resultado foi fruto de margens de lucro mais elásticas nas vendas de combustíveis e derivados de petróleo, além também de ter lucrado com a valorização do real frente ao dólar. Com o novo número, a Petrobras acumulou um lucro de 44 bilhões de reais neste ano e o lucro de quase 43 bilhões veio bem acima das expectativas do mercado, que estavam aí por volta dos 25 bilhões de reais. O EBITDA da empresa subiu 26,5% em relação ao resultado do primeiro trimestre e somou quase 62 bilhões de reais. E com esse número, né, apresentado aí ontem, os acionistas da Petrobras estão se dando bem aí com os dividendos. Segundo a empresa, que foi divulgado ontem, serão distribuídos 31 bilhões e 6 milhões de reais em dividendos em duas parcelas. A primeira parte de 21 bilhões de reais será paga no dia 25 de agosto e a União será especialmente beneficiada neste rateio. Com 28,67% das ações da companhia, o Estado brasileiro vai receber 9 bilhões de reais em dividendos. Este foi o primeiro balanço da Petrobras divulgado sobre a gestão do general Joaquim Silva e Luna, escalado em abril pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir Roberto Castelo Branco. E falando um pouco aqui agora sobre o setor elétrico, a Renova Energia anunciou hoje que a SF 369 Participações Societárias S.A. foi vencedora do processo competitivo para a aquisição da Brasil PCH pelo valor de 1 bilhão e 100 milhões de reais. O Rafa tem mais informações aí sobre essa aquisição. Hanna, a SF369 é uma subsidiária da Mubadala Consultoria Financeira e Gestora de Recursos, que, por sua vez, é subsidiária da Mubadala Capital. De acordo com o comunicado, a ausência de manifestação de interessados na participação do processo competitivo, que aconteceu até o dia 1º de agosto, permitiu a antecipação da declaração da vencedora. Segundo a Elétrica, a transação será comunicada aos demais acionistas da Brasil PCH, da BSB Energética, e também da Eletro River, que poderão decidir pelo exercício do direito de preferência na aquisição ou direito de alienação conjunta. A Brasil PCH foi estabelecida para construir e operar pequenas centrais hidrelétricas aqui no Brasil. Hanna. Obrigado, Rafa. Seguindo aqui com o nosso giro, antes da gente receber o nosso primeiro convidado, a Embraer anunciou hoje que fechou um contrato com a Porter Airlines para oferecer serviços de suporte aérea por 20 anos. O acordo vem na esteira da compra de 30 jatos modelo E195-E2, com opção de compra para mais 50 aeronaves pela canadense no início do mês de julho. O contrato para o chamado Programa de Suporte Total inclui ainda a verificação de manutenção pesada de fuselagem, soluções técnicas e também o acesso ao programa Pool, que abrange troca de componentes e também serviços para reparação de itens para a frota de aeronaves comerciais E2 da Porter Airlines. A primeira entrega do E195 a Porter e a entrada do serviço estão programados aí para acontecer no segundo semestre do ano que vem. E analisando os setores prejudicados com a alta da Selic, hoje pela manhã a Paula Moraes conversou no BMC News com o Ulisses Nemes, CEO da Sparta, que comentou aí sobre o cenário para as empresas diante da alta da Selic. Vamos rever e acompanhar aí o que eles comentaram sobre esse assunto. Ulisses, o Kleber Souza, ele perguntou o seguinte: Paula, gostaria de saber do Ulisses quais são os segmentos de empresas, setores que ele acredita que serão beneficiadas e quais podem ser prejudicadas com esse aumento da Selic. Olha, sem dúvida, os setores mais alavancados, né, são justamente aqueles que acabam sofrendo mais, né, com o aumento de Selic, né? Então, enquanto a gente está no nível de Selic civilizado, né, antes dos 2 dígitos, né, então acho que a gente ainda está num patamar um pouco mais confortável de maneira geral, do ponto de vista de crédito, né, mas se a gente começa a ter uma alta maior, sem dúvida as empresas
mais alavancadas, e aí, independente de setor, né, são as que devem sofrer mais, né? Por outro lado, as empresas que conseguem repassar essa inflação são as que acabam se protegendo melhor desse cenário, né? Então, se a gente tem empresas tipicamente utilities, etc., empresas que conseguem repassar a inflação para os seus consumidores, para os seus clientes, né? São as empresas que acabam sofrendo menos nesse período, né? Então, acho que, grosso modo, é isso. Não vou entrar num setor específico, né? Mas acho que o perfil das empresas é mais importante que o setor, é o perfil dessas empresas, né? Quais que não devem se beneficiar ou serem um pouco mais prejudicados. São agora 4 horas e 50 minutos, acabou de virar. Antes de chamar o Rafa, eu vou dar uma olhada aqui no nosso chat, saber quem está nos acompanhando agora, nessa quinta-feira. Estou vendo aqui, grande Rui das Neves, já dando boa tarde, Hanna e Rafael. Boa tarde, Rui das Neves. Tô vendo aqui MPK também já deixando mensagem, Luiz Perazzolo, inclusive comentando, cadê a turma do like? Tá certo, já deixa o seu like aí, já compartilha o link também aqui do nosso BMC Now para os seus amigos, familiares, para todo mundo ficar bem informado. Quem mais está acompanhando aqui? O Sávio está acompanhando já, colocando mensagem, o Roberto Silva dando boa tarde, o William Souza também dando boa tarde a todos. Vou já chamar ele então. Rafa, a gente está caminhando aí para o fechamento do mercado nessa quinta-feira. Vamos dar uma olhada aí nos números então? Perfeito, Hanna, vamos sim. Bom, o Ibovespa de fato parece que ele vai fechar em queda mesmo, né? Uma leve queda de 0,2% a 121.568 pontos. Ele realmente não conseguiu voltar à sua máxima. Mas hoje, né, quem é acionista aí de Petrobras a curto prazo deve ter ficado muito feliz, porque a Petrobras está subindo hoje, né? Se a gente puder dar uma olhada aqui no nosso telão, que eu adoro mostrar esse telão, inclusive, Petri 3 está subindo 9,36% e Petri 4 subindo 7,69%, por conta justamente da divulgação do resultado que agradou ao mercado e também aí divulgarem que vão pagar dividendos aos acionistas, né? Esse aqui é o nosso mapa de calor pelo volume de negociações, então olha só como Petrobras aqui hoje foi muito negociada, né, com 6 bilhões aí, mais 6 bilhões de reais negociados. Vale 3 caindo 3,13%, né, aos 3 bilhões aí de reais negociados, né, justamente por conta da queda, né, igual a gente falou agora há pouco do minério. Uzi Minas também caindo, BBAS 3 caindo, o Gerdau caindo, né? A gente tem bastante empresa hoje caindo no pregão. Itaú Unibanco caindo 0,27%, se desponta aí de empresas né, de banco, mais Itaúsa 4 cai 0,09%, então está tudo muito equilibrado. O que realmente está definindo hoje o mercado é Petrobras subindo, né, 9,3% e 7,69% aqui, e também a queda do setor das commodities aí, né, Vale caindo 3%, o CSN caindo 4,18%, também aí no pregão. Magazine Luiza sobe 2,20% e também é outro destaque hoje desse pregão que ficou nesse 0 a 0 aí, com gosto de derrota, viu, Hanna? Porque, igual o pessoal estava comentando aqui no chat, é um pouco triste ficar vendo o Ibovespa aos 121 mil pontos, né? A gente sempre gosta de que ele vá para cima, né? 130 mil, igual agora falaram aqui, o Rafael de Lima falou que o sonho dele é que o Ibovespa bata os 131 mil pontos. Eu concordo, Rafael. Inclusive, gostaria até mais, viu? 150 mil, 200 mil, 250 mil. Quanto mais, melhor, né, Hanna? Com certeza. A gente vai acompanhando tudo aqui. Semana complicada mais uma vez aí para o Ibovespa, mas a gente vai torcendo aqui para que a situação mude. A gente vai, como sempre, atualizando todo mundo que acompanha aqui a BMC News. Vamos dar continuidade, então, aqui no nosso BMC Now. A gente recebe agora o Merrana, sócio da FIA Investimentos, para comentar o cenário do mercado com a gente. Merrana, primeiramente, obrigada por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. E olha só, parabéns pelo nome, aí, um nome bem parecido aí com o meu. Tá de parabéns. Beleza, gostei também. Boa tarde, Hanna, Rafa, toda a equipe do BMC, todos os telespectadores. Estamos aqui para comentar um pouquinho do fechamento do mercado. Bonito nome também, parabéns pelo teu, Hanna. Opa, vamos lá começar então. Vai ser um trava-língua aí. Daqui a pouquinho a gente tem giro. O Rafa pode devolver para mim. Ele pode falar Hanna, você pode confundir também, mas fica tranquilo que a gente dá um jeito aqui. É muito Hanna aqui hoje no BMC Now, mas a gente vai dando um jeito. Vamos começar então? Queria começar então falando aí um pouco começando a nossa conversa, né, falando um pouco, né, sobre o Bovespa aí que tem chamado a atenção ao longo da semana, que novamente pressionou com uma forte queda na temporada, os resultados aí
não são muito animadores. Queria saber com você aí quais são os motivadores aí dessa lateralização e quais os fatores também podem destravar os preços dos ativos aqui no Brasil. Bom, Ana, acho que o que a gente vem observado, como o Rafa destacou e foi comentário de alguns ouvintes, é esse processo que você bem definiu como uma lateralização, né? Então, assim, quando você pega o pregão de hoje, com o índice Bovespa caindo aí próximo de 0,2, ou até zerado, né? A gente nem considera um dia de menos 0,2 como um dia de queda, né? Assim, parece até um cenário tranquilo. Mas considerando que a gente abriu com uma alta acima de 1% e devolveu praticamente todo esse ganho ao longo do dia, no intraday, isso mostra um certo peso, né? Uma certa dificuldade da Bolsa Brasileira de vir a voltar ou testar e romper topos históricos, como a gente vê no cenário externo, né? Então, assim, a gente pode tentar fazer algumas interpretações de quais fatores levam a isso. Se for trazer para a atualidade, acho que o que a gente tem de mais relevante no dia de hoje na Bolsa, né? Então, como o mercado está interpretando a alta da Selic, né? Até na minha visão, em relação à alta da Selic, a gente pode ter um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que um Banco Central mais comprometido, mais disciplinado, né, adotou uma postura mais rígida em relação ao controle inflacionário. Isso pode ser bem visto no mercado e deve ser bem visto, tá? Ele ainda aproveitou e deu uma cutucada que eu considero saudável sobre o alerta da nossa trajetória fiscal preocupar. Tá? Então, esse pode ser o ponto bom da alta da Selic, que seria bem visto pelo mercado. Só que, em contrapartida, o aumento de juros deixa os ativos de risco menos atrativos frente à renda fixa. Tá? Além do que, isso aumenta o custo de financiamento, é menos incentivo monetário para continuar acelerando a retomada da economia brasileira, e isso gera preocupações que o custo de capital das empresas possa subir mais rápido do que o esperado. Eu acho que, assim, na taxa Selic a gente teve um lado bom e o lado ruim desse aumento, né? É difícil a gente interpretar hoje, por quê? Porque a gente, ao mesmo tempo, tem uma safra de balanço pesando muito positivamente na Bolsa Brasileira, como é o caso de Petrobras, né? Então, acho que a sensação um pouco de derrota no pregão de hoje é que mesmo com Petrobras, que tem um grande peso no tanto no dia, ainda assim a gente não conseguiu fechar o pregão com um desempenho positivo. Tá certo, ó. E a gente viu também hoje as ações da Petrobras, né, dispararem aí no pregão após os bons resultados divulgados ontem, também com o anúncio aí dos dividendos. Queria saber a sua opinião sobre o papel da estatal, se você acha uma boa aí para o investidor, se ele tem que ficar de olho. Olha, acho que assim, papéis estatais, isso é o caso de tanto de Petrobras quanto do Brasil, quanto do Banco do Brasil, principalmente quando a gente trata de cenário político brasileiro, ele traz um risco maior para o investidor, que é a questão do risco político, né? Que talvez no cenário atual seja uma das maiores amarras do peso que a gente está discutindo em Bovespa, né? Então, a gente teve a questão recente dos precatórios, a gente tem uma atitude um pouquinho mais populista, eu diria, em relação ao aumento do Bolsa Família, enfim. Então, assim, tudo isso traz para as estatais um risco, uma incerteza maior do que uma empresa de capital privado, né? De uma empresa que não tenha esse risco. Logo, elas costumam negociar com um certo desconto em relação aos seus pares. É por isso que o Banco do Brasil, ele costuma ter um múltiplo um pouquinho mais atrativo do que Itaú, Bradesco, Santander, enfim. Então, assim, acho que o mercado que a Petrobras está inserida, que é o mercado aí de petróleo, para o investidor brasileiro, eu acredito que ele continua sendo muito promissor, tá? E hoje a gente não tem só a Petrobras como alternativa. Claro que o resultado foi bastante expressivo, ele é um resultado extraordinário, que é fruto de um processo de desinvestimento, né? Tanto que boa parte desse lucro vem da questão da BR distribuidora, mas eu acho que assim, a empresa tem que continuar performando positivamente. Então, assim, são empresas que estão com bom dividend yield, tá? Que estão com bons múltiplos, mas claro que o investidor deve considerar o risco político antes de decidir concentrar a maior parte dos seus investimentos em empresas estatais, devem estar cientes que ela pode ter um risco um pouquinho maior. Mas o resultado foi muito positivo, e a consequência disso é a leitura que o mercado está fazendo aí
inchando. O Petrobras é o que está segurando a Bolsa Brasileira hoje, né? Senão a gente estaria trabalhando com uma queda expressiva no dia de hoje. Então mostra que os investidores, os acionistas ficaram bastante satisfeitos com a performance de Petrobras divulgada neste último trimestre. Perfeito. Agora, Mehana, novamente, seja muito bem-vindo aqui ao BM Senal, é uma honra tê-lo aqui. Eu queria comentar ainda sobre a alta da Selic, né? Ontem o Banco Central divulgou, né? O Copom divulgou aí a maior alta da taxa de juros desde 2019, né? Agora a gente está com 5,25%. E eu queria que você me comentasse um pouco sobre os impactos positivos e negativos dessa nova política monetária, né? O que você enxerga aí que o Banco Central pode estar tentando fazer, o que o investidor deveria ter aí de olho, né? Como um risco ou também como um benefício aí dessa nova política monetária. Bom, vamos lá. Assim, acho que o que a gente pode ver de positivo nisso, Rafa, é o que eu acabei destacando, tá? É justamente esse compromisso mais disciplinado com a inflação. Eu até dei uma outra contribuição para a imprensa ontem, após a divulgação da Selic. O meu comentário foi que assim, o Banco Central demorou, mas acertou nessa decisão. Acho que não só na decisão de aumentar 100 pontos base, mas principalmente na questão de já nortear que o ciclo de elevação da taxa de juros passa de um patamar acima do neutro. E isso basicamente dá mais liberdade para que ele mantenha a juros na mesma magnitude ou ainda maior. Tanto é que hoje você já viu algumas grandes instituições, como é o caso do Credit Suisse, elevando a previsão da Selic de 7,25 para 8,25, justamente pelo tom mais duro do Copom. Então, assim, o lado bom é o compromisso com a inflação, tá? Não dá para brincar com a inflação no Brasil. Claro que a gente tem uma dificuldade ainda maior. Por quê? Porque no cenário externo, a gente vê grandes nações derramando dinheiro nas economias para buscar essa retomada econômica pós-pandemia através de estímulos monetários, que é o que o Brasil também conseguiu fazer. A diferença é que eles não têm o risco inflacionário que a gente tem aqui no Brasil, tá? Então, acho que assim, a vida do Copom é muito difícil, né, nesse momento, entre decidir ter mais duro no ajuste, o que pode prejudicar ou atrasar o processo de retomada econômica, porque, afinal, quando você eleva o custo do capital, você retira estímulos monetários da economia, mas com o compromisso de manter a inflação em dia. Então, assim, na minha visão, isso é bem visto, vejo mais impacto positivo do que negativo. Não quer dizer que o mercado já tende a ter um impacto positivo ou já continuar tendo uma performance positiva em relação à alta da Selic. Mas eu acho que a médio e longo prazo, você ter uma política monetária bastante disciplinada tende a ser melhor para o mercado como um todo. Então, assim, um impacto negativo que a gente pode citar, já que a gente disse que o aumento deixa o crédito mais caro, aumenta o custo de capital para as empresas, é, por exemplo, no mercado imobiliário. Então, assim, a gente tem com o aumento da Selic, o aumento direto do custo de financiamento imobiliário. Isso deixa mais caro ou menos acessível a compra de um imóvel. Ao mesmo tempo, um dos setores que mais vem pressionando a inflação é o setor de construção civil, tá? Então, o custo de reposição imobiliária fica mais alto, ou seja, está mais caro construir e está mais caro tomar um empréstimo, um financiamento de longo prazo para você comprar um imóvel. Então, isso tem um impacto direto no mercado imobiliário, que costuma ser um dos motores da retomada econômica, né? Então, claro que nesse momento, o Copom opta por se preocupar um pouquinho menos com a velocidade da retomada econômica, tá? Em troca de não correr o risco de uma inflação que continua com índices cada vez mais desfavoráveis. O último relatório Focus da segunda-feira foi a 17ª alta consecutiva na previsão de inflação. Perfeito, Mehana. Bom, e agora, inclusive, vou fazer uma pergunta sobre a Vale, né? A Vale que teve aqui no nosso gráfico, inclusive, uma queda forte hoje, né, de 3,17%, e o setor de commodities como um todo hoje tendo um desempenho muito abaixo, aí tirando a Petrobras, obviamente. E o Rui das Neves, antes, ele fez uma pergunta aqui no chat que eu fiquei um pouco encucado, que ele falou: Rani e Rafael, explica para o pessoal por que tem 4 cores no painel e não só 2, né? Verde positivo e vermelho negativo.
E aí eu queria responder para o Grande Rui das Neves, que faz muito tempo que eu aprendi sobre mapa de calor, mas pelo que eu me lembro, aí o Merrana, caso ele manje de mapa de calor, ele pode até me corrigir se eu estiver errado, mas pelo que eu saiba quanto maior a alta, mais claro fica o verdinho aqui, e quanto maior a queda, mais escuro fica, correto? Não, maior a queda, mais claro fica, né? E menor a queda, mais escuro fica. Isso. Por exemplo, Itaú aqui, Unibanco, teve 0,10% de positivo. Então o verde ficou mais escuro. Aí, por exemplo, Itaúsa hoje ficou 0,0, aí ficou cinza. Aí aqui, CSN ficou 4,23% de queda. Então ficou um vermelho claro. Eu tô certo, Merrana? Você sabe disso daí pro Grande Rui das Neves? Rui das Neves, se eu estiver errado, mil desculpas. Mas eu acredito que seja isso daí. Se tiver, assim, pelo menos foi um bom chute, né, Merrana? Bom, e já puxando agora a pergunta aqui, eu queria falar um pouco sobre a Vale, né? A Vale hoje teve um forte impacto aí de 3,17%, né? Foi a maior queda, hoje, uma das maiores quedas do dia, né? Ficou atrás da CSN, enfim. Como é que você tem visto esse setor de commodities aí para o investidor, né? Você acha que é um setor que pode dar benefícios aí a longo prazo ou tem que ficar muito receoso por conta do papel da China, né? A China, toda hora sai uma notícia lá da China e aí o setor de commodities inteiro toma um baque. Qual a sua opinião sobre esse setor aí, Merrana? Vamos lá, primeiro, Rafa, falando a respeito do mapa de calor, assim, não tenho grandes experiências para fazer essa leitura, mas eu imagino que o gráfico atrás de você, ele tem dois fatores que levam, seja a cor, seja o tamanho de cada quadro, tá? Uma é a magnitude da alta ou da baixa no dia. A segunda é o peso de cada um desses ativos no índice Bovespa, tá? Então, assim, a questão da Petro e da Vale estarem em maior destaque, tem dois fatores. Uma é a magnitude, né, de quanto uma está subindo e a outra caindo, e outra que são dois ativos de grande peso no índice Bovespa, né? Então, por isso que esses papéis costumam puxar o índice para cima ou para baixo. Por isso que eu destaquei. A gente está num dia levemente negativo, com Petrobras, com os maiores papéis do índice do 8, então dá para dizer que se a gente não tivesse alta de Petrobras, a gente ia estar caindo pelo menos 1,5, tá? Fazendo uma conta rápida aí de cabeça pelo peso dela dentro do governo. Mas vamos lá, retomando a tua pergunta a respeito da Vale, tá? Então, assim, primeiro, o que está derrubando um pouquinho o papel tanto das mineradoras quanto das siderúrgicas na data de hoje? Então, o minério de ferro desabou na madrugada na China, né? Na Lian, foi o menor valor registrado em 4 meses. Então, o minério de ferro registrou uma baixa aí acima de 6%. Quase 7%, isso naturalmente impactou negativamente os papéis da Vale, tá? Mas assim, também eu tento tirar um pouquinho do meu viés pessimista, otimista, um pouquinho mais imparcial, mas veja, olha onde Vale está sendo negociada, mesmo com minério de ferro no menor nível em 4 meses. Então, assim, a gente acredita que o ciclo das commodities é um ciclo de horizonte de prazo mais longo, tá? Ele não é um ciclo rápido, ele não é um ciclo dinâmico. Então, assim, é natural, depois da alta expressiva que a gente teve aí nos últimos 12 meses, assim, que tenham realizações parciais. Isso não muda o fundamento, tá? A estrutura desse ciclo de alta. Até porque, você citou que um dos fatores para a queda do preço do minério de ferro é a questão, digamos assim, da intervenção de preço na China. De começar a utilizar os seus próprios estoques para controlar um pouquinho preço do minério de ferro, tá? Ela não consegue fazer isso para sempre, tá? Primeiro porque estocar commodities é diferente de estocar dinheiro, você precisa de espaço público, tá? Segundo que pela velocidade que cresce a China, você não consegue simplesmente com o teu estoque, tá, sustentar a demanda crescente que você tem por determinados commodities. Então, assim, a gente acredita que o ciclo de commodities só tem um primeiro ano de um horizonte de prazo mais longo. A única coisa que a gente acredita é que tenha uma normalização maior dos preços. Ou seja, que a gente não tenha uma pressão tão expressiva de alta como a gente viu durante a pandemia. Que isso se normalize, mas que isso se mantenha estruturalmente alto. Isso beneficia diretamente o Brasil, que é um país produtor e exportador de commodities. E sim, o investidor brasileiro tem que estar de olho nessas oportunidades, porque assim, nós temos excelentes empresas relacionadas ao setor de commodities na economia brasileira. E a Vale é uma delas, se não a principal delas, tanto é que é a empresa mais valiosa da Bolsa Brasileira, é a empresa com maior peso no índice Bovespa, divulgou resultados muito expressivos,
né? Vem uma recuperação aí, que podemos falar desde Brumadinho, bastante expressiva, é uma grande geradora de caixa e tem poucos concorrentes mundo afora nesse porte. Então, assim, a gente gosta muito da tese de commodities, a gente gosta da alocação em Vale, e acredito que a queda recente pode ser vista assim como uma oportunidade, principalmente para o investidor que mira um horizonte de longo prazo. Perfeito, Merran. Vamos lá, então, ó. A gente faz uma rápida pausa aqui na nossa conversa com o Merran para a gente fazer o nosso giro de notícias aqui no BMC Now. Rafa tem informações sobre a caderneta de poupança, é isso, Rafa? Hanna, a caderneta de poupança registrou captação líquida pelo 4º mês consecutivo, fechando julho a 6 bilhões e 378 milhões de reais, segundo dados do Banco Central divulgados hoje. No entanto, no ano, a aplicação ainda acumula perdas de 10,662 bilhões de reais após fortes resgates nos primeiros meses do ano. Em julho, os depósitos superaram saques em quase 6 bilhões e meio de reais no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, enquanto na poupança rural houve um resgate líquido de 97 milhões de reais. Em julho do ano passado, a poupança teve depósitos líquidos que ultrapassaram 28 bilhões de reais, um valor considerado um recorde para o mês. Hanna. Valeu, Rafa. A empresa de fibra ótica Oi informou aí que ganhou um novo nome e passará a se chamar Vital. Pedro Arakawa, diretor comercial da companhia de telecomunicações, disse que a exclusão da letra I, da qual permaneceu apenas o ponto, é como, abre aspas, é como se a fibra que cumpre aí a sua função, mas ninguém vê. Fecha aspas. A Oi reforçou que a Vital atuará de forma independente do resto do grupo, com redes realmente neutras do atacado, sem que dados de clientes sejam compartilhados. O diretor informou ainda que a previsão de investimentos da empresa para os próximos 5 anos é de cerca de 30 bilhões de reais e a meta da empresa da rede neutra é alcançar 32 milhões de reais até 2025. São agora, então, 5 horas e 11 minutos, o mercado já fechou. Rafa, vamos ver aí como é que está a situação no momento? Tá certo, Hanna. Bom, de fato, o mercado hoje fechou aí um gosto meio amargo, né? Como o grande Merran falou aí. Bom, o mercado fechou numa leve queda de 0,15% a 121.623 pontos. Se a gente puder dar uma olhada aqui no telão, né? Petrobras fechou aí com 7,88% de alta, né? Foi a ação mais negociada hoje da Bolsa, né? Igual a gente bem citou agora há pouco, o mapa de calor, ele também leva em conta o volume de negociações, né? Então, se a gente puder olhar aqui, ó, 6,37 bilhões de reais foram movimentados com o Petro 4. Vale 3,48 bilhões de reais aqui, com uma queda de 3,06%. Petri 3 também aqui, ó, com 1,65 bilhões, com uma alta de 9,63%. E Itaú Unibanco com uma alta de 0,30%, por isso um verde mais escuro, né, mais perto do zero. Mais escuro é a cor do verde ou do vermelho, com uma movimentação de 1,48 bilhões. Bradesco também com 1,48 bilhões de movimentação, com uma queda de 1,07%. Magazine Luiza com 714 milhões de reais aí, com 2,51% de alta. E também a gente tem todas as empresas aí do setor de commodities, menos Petrobras, caindo forte hoje no pregão, né? Gerdau caindo 2,75%, os Minas 1,73%. Também a gente tem aqui a CCN com 3,96%, por isso um vermelho mais forte, aí, mais claro também, né? A gente tem aqui setores do comércio hoje sofrendo, né? O Grupo Via caindo 0,73% e também o setor de bancos que eu queria destacar, porque ontem já tinha tido uma queda do Bradesco, né, Hanna? A gente tinha já falado do Bradesco ontem, que um resultado que até mesmo o analista que veio ontem ele tinha comentado, né, que achou que até tinha sido bom o resultado, mas foi o grande Fio Soares, inclusive, o Fio lá da Orama, né, ele achou bom o resultado do Bradesco, não entendeu muito por que o mercado reagiu dessa forma. E hoje continua aí numa queda, né, de 1,07% e também aqui outros bancos, como o Santander, que está um pouco mais pequenininho aqui, né, caindo 0,44% e também aí as ações de Itaúsa, que agora responderam só para quebrar a teoria do apresentador, subindo 0,27% antes de eu te chamar de volta, Hanna. Valeu, Rafa, pelas suas atualizações aí direto do nosso telão. E vamos voltar então aqui com o Merran, já voltar aqui ele para a tela com a gente aqui do nosso lado, ele está de volta. Merran, seguindo a isso que o Rafa acabou de falar, né, sobre os bancos, né, que onde a gente viu o resultado dos bancos aí pelo Brasil,
A gente viu o resultado também do Banco do Brasil também, né? Papel que muitos analistas indicam como uma das melhores apostas aí para o setor bancário. O que você pensa sobre o papel e se você acha também que é uma boa ou se teriam outras opções melhores aí para os investidores ficarem de olho? Olha, Hanna, eu particularmente, assim, sou também bastante entusiasta, assim como do setor de commodities, do setor financeiro, que vem passando por uma transformação no Brasil, principalmente no desafio de lidar com as ameaças tecnológicas das fintechs, né? Então, os bancos, de uma forma ou de outra, têm que se reinventar, tá? Isso a gente viu nos últimos anos, um processo de fechamento de agências, inclusive atingiu alguns fundos imobiliários que têm como locatários grandes bancos, tá? Um processo de redução de custo operacional. Os bancos acabaram sendo bastante disciplinados nisso. Então, inclusive, hoje, uma das divergências que eu li de interpretações de analistas a respeito do Banco do Brasil foi justamente que, apesar de ter tido um bom lucro, ele não conseguiu controlar ou reduzir seus custos operacionais da forma que algumas casas de análise esperavam. Ainda assim, se a gente for pegar o exemplo do Banco do Brasil, tá, de um relatório de 16 casas que cobrem no papel, 10 possuem recomendação de compra. Então, assim, acho que o que deixa essa compra um pouquinho mais arriscada é o fato dela ser estatal, o que deixa ela mais defensiva é também o desconto por ela ser estatal. Então, é um papel que, historicamente, tem uma distribuição de dividendo elevado, tá? Então, assim, ela tem um dividend yield acima de outros bancos, normalmente. Teve um resultado expressivo nesse trimestre. Se você analisar pela abertura do mercado, no primeiro momento, houve uma reação bastante forte. O Banco do Brasil, que está fechando em queda, chegou a subir pela manhã 3,5%, tá? Então, assim, acredito que ele pesou como toda a bolsa e acabou devolvendo lucro. Outra coisa também, que acho que o investidor de longo prazo ele tem que absorver, né, principalmente em períodos de safra de balanço, o resultado trimestral, ele é um fundamento de longo prazo para as empresas. É o que o investidor mais deve se atentar. Porém, o mercado, no curto prazo, ele é uma máquina de votação. Então, assim, uma empresa não precisa reagir imediatamente, como é o caso da Petrobras, porque divulgou um resultado extraordinário, tá? Então, assim, até tem um ditado no mercado que costuma dizer, não, o ativo ele sobe no boato e cai no fato, tá? Então, muitas vezes, a alta que antecede a divulgação do balanço já é na expectativa de vir um bom resultado. E depois que ele é concretizado, há um processo de realização no mercado. Claro que se você pegar o índice financeiro, o IFMC, que é o índice que tem os grandes bancos e outros players do setor financeiro no Brasil, nos últimos 12 meses, ele está com um desempenho abaixo do índice Bovespa, ele está atrasado, digamos assim. Mas também, se você pegar a janela mais longa para fazer essa avaliação, ele também, em anos anteriores, nos últimos 24, 36 meses, estava com um desempenho acima do índice Bovespa. Tá? Acho que também outro fator que pode pesar para os bancos recentes é a questão da taxa Selic e inflação. Então, os bancos, por ser um instrumento de movimentar toda a economia, eles ficam um pouquinho mais sensíveis em relação ao custo do capital e à pressão inflacionária. Então, ele é um setor também bastante atingido pela questão do aumento da Selic. Tá certo, então, Mehana, queria voltar aqui. Opa, voltamos aí, estamos dividindo a mesma tela aí. Eu queria agradecer a sua participação aqui no BMC Now. Espero que você volte aí mais vezes para conversar com a gente. Esse nome aí que acabou virando um trava-língua junto com o meu, mas foi muito bom receber você aqui hoje, tá bom? Ana, obrigado, viu, pelo convite. Obrigado a você, ao Rafa, a toda a equipe da BMC e contem conosco. Um ótimo fim de dia para todos. Para você também, um ótimo finalzinho aí de quinta-feira, caminhando para o final de semana. Vamos seguir então aqui com o nosso BMC Now, agora atualizando, são 5 horas e 18 minutos. A gente segue aqui trazendo muita informação. A Vível, empresa líder na fabricação e distribuição de materiais e medicamentos, pode levantar até 2 bilhões de reais em IPO. Veja na reportagem.
Especialista em soluções na área da saúde, a Vivel definiu o preço da sua oferta pública de ações, restrita apenas para investidores institucionais, entre R$ 19,92 e R$ 25,81, considerando o preço médio de R$ 22,87 entre ações adicionais e o lote complementar. A empresa espera levantar o montante, mas sem o pacote adicional, o valor cai para R$ 1,7 bilhão. Fundada em 1996 pela família Mafra, a Vivel hoje é controlada em conjunto com a família Bueno, fundadora do Grupo Amil. O nome oficial CM Hospitalar surgiu com foco nos negócios de exportação e importação de medicamentos. No ano de 2017, o grupo acelerou seu crescimento por meio de aquisições, incluindo o grupo de higiene pessoal Flex Cotton e as empresas como Vitaleb e Biogene, especializadas em produtos hospitalares. A lista de aquisições incluiu ainda a fabricante de vacinas Tecnocold e a Cremer, empresa de fraldas e descartáveis. A data de estreia da Vivel na B3 está prevista para acontecer na próxima semana, no dia 9 de agosto. Seguindo aqui com a atualização dos resultados, o Banco do Brasil registrou lucro líquido contabilizado em 5,5 bilhões de reais no segundo trimestre. O Rafa tem mais informações aí pra gente sobre esse balanço. Hanna, o resultado representa uma alta de 72,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o lucro líquido ajustado do banco, que exclui ali itens extraordinários, somou 5 bilhões de reais no período entre abril e junho, um avanço de 52,2% na comparação anual. No comparativo semestral, o lucro líquido somou 9,7 bilhões de reais, com uma alta de 52% na comparação com os 6 primeiros meses de 2020. De acordo com o banco, os resultados foram influenciados principalmente pelo desempenho positivo em receitas de prestação de serviços, que cresceram 4,8% na comparação anual, e pelo aumento de 49,8% da provisão para créditos de liquidação duvidosa, a famosa PCLD ampliada. O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 14,4% no segundo trimestre, ante 11,4% no mesmo período do ano anterior. E eu convido quem quiser saber mais sobre esse resultado, clicar lá no site da BMC News, www.bmcnews.com.br, que tem uma matéria feita, inclusive por mim, lá sobre esse resultado. Hanna. Obrigado, Rafa. Ainda com informações dos bancos juntos, o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander lucraram 22 bilhões de reais no segundo trimestre, uma alta de 63,6% em relação ao ano passado. A informação é da Agência Estado e comparado aí com o segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2021, o lucro do Itaú passou de 4 bilhões e 200 milhões de reais para quase 7 bilhões de reais. No caso do Bradesco, o resultado passou de 3 bilhões e 800 milhões de reais para mais de 6 bilhões de reais. O Santander Brasil registrou lucro de mais de 4 bilhões entre os meses de abril e junho deste ano, em relação aí no comparativo com os mais de 2 bilhões de reais no mesmo período do ano passado. O Banco do Brasil também registrou alta. O lucro passou de 3 bilhões de reais no segundo trimestre do ano passado para 5 bilhões no segundo trimestre deste ano. E a Gerdau não decepcionou no segundo trimestre e entregou resultados fortes, puxado aí pelo preço do minério de ferro. O Rafa tem mais detalhes aí pra gente. Hanna, a empresa lucrou 1.149% a mais, somando 3,9 bilhões de reais. O resultado foi beneficiado pelo reconhecimento de créditos da exclusão do ICMS da base de PIS e CONFINS. O EBITDA ajustado ficou em 5,9 bilhões de reais, já a receita líquida da companhia, mas que dobrou em um ano, passando de 8,7 bilhões para 19,1 bilhões de reais. É muito dinheiro. O resultado acompanhou o aumento das vendas e a maior receita por tonelada vendida. O aumento dos custos com matérias-primas ao longo dos últimos meses foi compensado pelo crescimento das receitas da empresa. Hanna. Obrigado, Rafa. Seguindo aqui com o nosso giro, antes da gente chamar aí o nosso segundo convidado do dia, uma das maiores geradoras de energia do país, a AES Brasil, encerrou o segundo trimestre deste ano com um lucro líquido de 27 milhões e meio de reais. O resultado da AES é 76,9% inferior aos quase 119 milhões de reais apurados entre os meses de junho e abril do ano passado. No segundo trimestre, o EBITDA da geradora alcançou
257 milhões de reais, queda de 6,6% no comparativo anual. Já a receita operacional líquida aumentou 18%, atingindo 561 milhões e 400 mil reais. Embora a AES venha acrescendo em energia eólica e também solar, a fonte hídrica ainda é predominante no portfólio da geradora, representando aí cerca de 70%. A companhia enxerga benefícios em ter apostado na expansão do portfólio eólico, já que os ventos são melhores no inverno, justamente quando a geração hídrica é prejudicada. Já a AES Brasil encerrou o mês de junho com uma dívida líquida de 4 bilhões e 700 milhões de reais, ante os 4 bilhões e meio de reais no fim de março. Já o índice de alavancagem ficou 2,14 vezes em relação à dívida líquida sobre o EBITDA ajustado, contra 2,07 vezes no trimestre anterior. E ainda de olho nos lucros, o Rafa tem mais resultados para divulgar aqui para gente. Hanna, dessa vez é o resultado da TOTVS, que foi beneficiado por aumento de 22% da receita líquida consolidada, que somou 763 milhões de reais entre abril e junho deste ano. A companhia destaca que as despesas comerciais e de marketing no período avançaram 36% na comparação anual e representaram uma fatia de 18% da receita líquida, sendo explicado ali na comparação trimestral. Ali, né, com crescimento de 3,5 milhões de reais nas despesas devido à sazonalidade de investimento e aos investimentos incrementais em mídia digital. O EBITDA da TOTVS teve uma alta de 37% para 188 milhões de reais. Hanna. Valeu, Rafa. A Sinqia registrou lucro líquido de 4,4 milhões e 800 mil reais no segundo trimestre de 2021, com alta de 730% na comparação com o mesmo período do ano passado. E de acordo com a companhia, o resultado foi puxado pela receita líquida, que bateu recorde de 82 bilhões e 200 milhões de reais, corrigindo, um crescimento de 88,9% em relação ao segundo trimestre do ano passado. O EBITDA ajustado disparou 168% no comparativo anual e chegou a 19 milhões e 700 mil reais. Além disso, a dívida bruta chegou a 129 milhões de reais, ante os 127 milhões da etapa entre os meses de janeiro a março deste ano. A empresa fechou o trimestre com caixa líquido de 25 milhões de reais, uma queda de 77% na comparação com o primeiro semestre deste ano. E a Tegma Gestão e Logística registrou um lucro depois de reverter um prejuízo de mais de 4 milhões de reais. O Rafael Lara tem os detalhes aí sobre mais esse balanço. Hanna, realmente temporada de balanços tem muito número aqui. Vamos lá. A Tegma registrou um lucro líquido de 24 milhões de reais no segundo trimestre, depois de ter tido um prejuízo de 4,4 milhões de reais no mesmo período do ano passado, em 2020. A receita líquida da empresa cresceu 82% de abril a junho para 237 milhões de reais na comparação anual. O EBITDA avançou 782% no período para 41 milhões de reais, enquanto o ajustado teve uma alta de 659% para 35 milhões. A companhia destacou que os problemas decorrentes de falta de peças e componentes em diversas indústrias permaneceram acentuados ao longo do segundo trimestre de 2021. Já a divisão de logística integrada foi beneficiada no trimestre com a normalização das operações de químicos. Segundo a companhia, foram transportadas 501 mil toneladas, 6% abaixo do movimentado no mesmo período de 2020. A quantidade de viagens, porém, teve alta de 8% para 17,2 mil. Hanna. Valeu, Rafa. E fechando aí a nossa atualização aí sobre os balanços, a BR Properties recuperou locações e o lucro subiu 39%, segundo dados da própria companhia. De janeiro a junho, a empresa de propriedades comerciais fechou uma grande quantidade de locações, registrando uma redução de vacância há pelo menos 3 trimestres, embora isso esteja ocorrendo em um ritmo menor se não houvesse a pandemia da Covid-19. Para o mercado paulistano, a empresa espera alguma retomada de alta dos preços da locação no fim do quarto trimestre.
Em relação ao Rio, segundo o maior mercado, a expectativa é que a elevação dos valores de aluguel comece a ocorrer já no ano que vem. No segundo trimestre, o lucro líquido da BR Properties cresceu 39% na comparação anual, passando aí para 27 milhões e 800 mil reais. E antes da gente seguir aqui com o nosso BM Senal, queria chamar o Rafa para a gente ver aí se tem alguma notícia para a gente destacar, Rafa, aqui do nosso portal que está sendo sempre alimentado em tempo real, o pessoal aqui da equipe, os redatores, todo mundo aí sempre de olho na notícia, sempre de olho do que está saindo, muita coisa exclusiva aqui também para a gente. Fala aí se tem algum destaque para o pessoal. Você bem falou, inclusive, eu tenho uma honra enorme de também pertencer à equipe ali do site, né, comandada pela grande Mariane Paim, um enorme beijo para ela. Bom, Hanna, a equipe aqui acabou de mandar, viu, uma notícia justamente sobre o Banco do Brasil, né, que o CEO do Banco do Brasil, o grande Fausto Ribeiro, afirmou que a empresa segue aberta a um redimensionamento da rede de agências, né? O Banco do Brasil chegou a fechar 112 agências no segundo trimestre de 2021. Então vale a pena dar uma olhada lá, a matéria acabou de sair, não faz nem 20 minutos, aqui no nosso site, viu? E também você pode entrar lá no nosso portal, que teve pergunta, viu? Eu queria pedir uma desculpa aqui pro grande Marcelo Silva, que estava nos assistindo, e mandou uma pergunta aqui pro Merrana, né? Seu quase xará de nome, Hanna. Ele fez uma pergunta, mas Marcelo Alves, desculpa, e acabou perguntando aqui, só que não deu tempo, né? A gente tem muita pergunta aqui, acabou dando tempo, mas pode ficar tranquilo, Marcelo, eu tô aqui vendo. Caso você tenha alguma próxima pergunta, pode mandar, que eu tô aqui de olho, tá certo? Hanna, vai daí. Vamos seguir então, Rafa, obrigada pelas suas atualizações aí, sempre, Rafa que está sempre com muita informação na ponta da língua e, é claro, chamando o pessoal aí para também acompanhar o nosso portal. O Rafa, que acabou de falar, também participa lá do portal. O Rafa, que está em todos os lugares aqui na BMC News. Vamos dar continuidade aqui. Hoje pela manhã, o Marco Saravalli, estrategista-chefe da Sara Invest, analisou no BMC News e também comentou sobre a expectativa do mercado com o aumento da taxa Selic para 5,25%, definida aí pelo Banco Central. Vamos rever e acompanhar o que eles comentaram sobre esse assunto. Ontem fechamos, né? Não foi amarrado ali naquele negativo. A gente estava até com uma expectativa de ser um repeteco do dia anterior, que estava ruim, que depois ficou bom, mas depois agora ficou ruim de novo. E a gente está vendo aí essa reação aí dos números do Copom. Veio em cima da expectativa, claro. Teve alguma coisa que te chamou atenção? Você acha que isso vai mudar alguma coisa hoje no Ibovespa? Eu acho que veio acima das expectativas, né? Acima no lado pior, no lado ruim. Se bem que o Banco Central ali tem algumas frases também que deixa tudo muito ambíguo, né? Sempre no recado, né? Você fala assim, não, mas tem riscos que podem dar um direcionamento tanto para cima como para baixo. Ele fala como que a gente interpreta isso nessa hora? Eu acho que a interpretação que uma certeza é que está acontecendo, inclusive hoje, alguns bancos já, corretoras, que estavam atrasados ali ainda, uma expectativa de 6,5% por fechamento desse ano. Acho que praticamente esse consenso é certo, né? Ou seja, não tem 6,5%, pessoal. A gente tem realmente uma Selic que deve caminhar para um patamar próximo de 7,5%. Então, o que está acontecendo hoje é que quem estava atrasado, ainda quem estava desatualizado, acreditando, lembra que a curva, eu falei aqui por vários dias, a curva já precificava 7,75%. Né? Talvez os mais pessimistas possam falar de 8%, eu acho que é pessimismo falar de 8%, mas é um cenário possível. Então acho que o que está acontecendo é realmente os economistas que estavam ainda com 6, 6,5%, até mesmo 7%, estão revisando para 7,25%, 7,5%, esse está virando o cenário base. Lembrando que o Banco Central já deixou contratado novos aumentos aí para as próximas reuniões, talvez na próxima reunião na mesma magnitude. Mas sempre deixando um discurso, porque a gente tem uma preocupação sim, que é o lado bom da atividade, né, recuperando, o lado de serviço ainda pode trazer pressão para a inflação, mas também ele olha o lado positivo, a gente teve uma certa uma pressão menor, né, no curto prazo em relação às commodities, mas não é o que passou no balanço da Petrobras, já a gente vai falar sobre isso, né? Vamos seguir então aqui com o nosso BM Senal, agora falando sobre criptomoedas, assunto aí que o Rafael Lara quase não gosta, né, Rafa? Vamos aproveitar então, que já são 5 horas e 33 minutos. Fala aí como é que está a cotação do Bitcoin. Lembrando sempre aí que você pode acompanhar mais de criptomoedas, né, no Crypto News, apresentado por este que vos fala,
na sexta-feira, amanhã, 6 da tarde, aqui na BMC News. Você pode mandar suas perguntas, enfim, é tudo ao vivo aqui, pra gente comentar, explicar um pouco sobre esse mundo das criptomoedas e também das polêmicas da semana, então tem para todos os gostos aí, tá certo? Bom, o Bitcoin hoje subindo 3%, né, os 213 mil reais e 213.358 reais. Hoje ele chegou a bater uma máxima de 214 mil. Parece que a criptomoeda ela tá aí voltando num rally de alta, né, justamente por conta do halving, né, que aconteceu aí de algumas criptomoedas, entre elas o Ethereum, né, e outras criptomoedas, criptoativos aí que fazem parte desse mundo digital. E o halving, para quem não sabe, é uma queima, né, da oferta que tem, né? Então as criptomoedas elas são programadas, né, para de 4 em 4 anos rolar uma queima daquelas que estão né, disponíveis para mineração. E aí o preço ele tende a subir, né? O rally tende a subir tanto para quem compra por investimento como para quem compra também por curiosidade, né? Quero ter um Ethereum, aí a pessoa vai acabar pagando mais porque, né, lei da oferta e da procura, enfim, quanto mais raro, mais caro. Bom, o Bitcoin subindo 3% também por conta do dólar, né, que subiu 0,62% a R$ 5,24. Para você entender mais sobre criptomoedas, criptoativos, fique ligado aí na BMC News, no Crypto News, às sextas-feiras, 6 da tarde, comigo. Hanna, vai daí. Tá certo, Rafa. Ó, até o bordão aqui do tá certo. A gente sempre vai repetindo aqui. Vamos dar continuidade aqui com o nosso BMC Now. A gente recebe agora o nosso segundo convidado do dia aí para a gente comentar como é que foi a movimentação de hoje. A gente recebe agora o Beto Assad, analista técnico da Kinvo, que vai fazer a leitura do dia aqui com a gente. Beto, primeiramente, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui no BMC Now. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Rafa. Como sempre, um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, começar a falar um pouquinho de mercado. Já sabe como é o esquema aqui. Pode ficar à vontade, sinta-se em casa. Com certeza. Vamos começar então, já... Vamos lá então, já pode compartilhar sua tela. Né? Dia chato, ó, mas antes da gente já começar a analisar, já queria pedir para o pessoal que está nos acompanhando, ó, já mandem perguntinha no chat, depois o pessoal reclama, né, Rafa? Ai, não olhou a minha empresa. Manda logo, gente, pelo amor de Deus. Não conseguiu ver, já vão mandando, a gente tem até às 18 horas ou até a hora que o Léo, nosso querido Léo, que fica no Switch, puxar o Léo é bravo, hein, gente? Puxar a nossa orelha, o Rock 2.0. falar pra gente que já acabou, ou o Júnior, que é bravo também, falar, ó, chega, não dá mais. O Júnior é mais... Então já mandem no chat as empresas que vocês querem que a gente analise aqui com o Beto. Não mostra, tem 134 pessoas assistindo agora, gente, pelo amor de Deus. Se cada uma mandar uma, ou seja, você aí que está mandando agora, se você mandar faltando 10 minutos, é impossível analisar isso daí. Exatamente. Então, gente, manda logo, sabe, ó, o Luiz aqui que acompanha a gente todo dia já manja aqui do esquema, ele já mandou aqui Pomo 4. Então, Beto, depois você analisar o Ibovespa, os destaques aí que você tem do dia, Pomo 4 tá no radar aí. Vamos lá. Começar com o Ibov, né? Vamos. Até retomando um pouquinho o que a gente conversou, né, na quinta-feira passada, tinha falado, né, que eu tinha um objetivo de queda para o Ibov aqui perto dos 122 mil pontos, só não esperava, né, que fosse chegar lá no dia seguinte, né, aquela queda horrorosa que o Ibov teve na sexta-feira passada. Ele já fechou abaixo dessa primeira retração aqui de Fibonacci, de toda essa perna aqui de alta que o Bovespa vinha fazendo, e não vai conseguindo mostrar força para retomar uma alta. Ele até ameaçou aqui, né, no dia 3, mas a gente viu que a gente não vem conseguindo romper máximas diárias. E hoje, né, ao longo do dia, com certeza, eu não tenho dúvida que tinha muita gente esperando uma alta do Ibovespa aí pelo fator Petrobras, né, por esses números fantásticos que a empresa mostrou no seu balanço, mas o mau humor, né, e com colaboração da Vale também, que foi na contramão totalmente, mas ambiente político, a gente acabou tendo hoje um inside candle, só que fechando levemente negativo. Tá? E vai fortalecendo esse cenário de queda no curto prazo. A gente perdendo a mínima da semana aqui no Ibovespa, acredito bastante no teste da região dos 120 mil pontos, 119, 250, né, que seria a retração aqui de 50% de toda a perna de alta. E se não segurar aí, deve testar a nossa retração mais importante Fibonacci, que seria na região lá dos 116.500 pontos aproximadamente. Por enquanto, ainda não vejo uma sinalização tão interessante, né, de retomada do movimento de alta, e qualquer movimento de alta que venha fazer Bovespa agora no curtíssimo prazo, pelo menos por enquanto me mostra mais ser um repique desse movimento de queda, né, uma correção do movimento de queda no curtíssimo prazo, do que uma retomada mais consistente do movimento de alta. Teria que aguardar um pouquinho para ver o que o Bovespa vai fazer na próxima semana, por exemplo, para a gente ter uma ideia mais clara se ele quer voltar a subir ou se simplesmente se
vai continuar caindo ou fazer só um movimento de correção, tá? Lembrando, claro, né, que num prazo mais longo, a média de 200 ainda abaixo dos preços, abaixo da média de 21, então indica para um movimento, assim, para um prazo mais longo, que o Ibovespa continua em tendência de alta ainda, mas vamos ver como ele vai desempenhar agora no curto prazo, para ver se ele consegue manter esse cenário mais positivo para um prazo maior, tá? Com isso, vamos falar um pouquinho do dólar também. O dólar, que eu falei com você semana passada, que vinha querendo desenhar um pivôzinho de baixa, mas não conseguiu confirmar esse pivô, né? Até desenhar qual era esse possível pivô que eu vinha comentando aqui. Ele fez essa primeira queda, essa perna, fez uma perna na qual marcou um topo mais baixo que o topo anterior e até chegou a marcar uma mínima inferior à mínima anterior também. Se ele tivesse perdido essa mínima aqui, ele acionaria um pivô de queda, o que provavelmente iria nos levar a testar, como eu comentei, a mínima região lá dos R$5. Só que isso não aconteceu, voltou a mostrar bastante força e eu consigo enxergar no dólar agora, de maneira um pouquinho mais clara, até um canalzinho de baixa ainda, né? A gente consegue desenhar um canalzinho aqui. Opa, errei aqui a localização, pronto. Ele vem trabalhando dentro de um pequeno canal de baixa aqui agora. Dá para ajustar ele por aqui, fica mais fácil os toques, né? Mas vem mostrando bastante força compradora desde a sexta-feira passada, né? A gente vê que dentro desse canal os maiores candles, né, as maiores movimentações foram de alta. Hoje chegou a cair durante boa parte do dia, mas fez um candle muito forte de alta, revertendo, né, a queda do dia. Se a gente vier a romper, inclusive, a máxima da semana, a gente faz um pivôzinho de alta e aí o dólar pode retomar esse movimento ascendente e desfazer completamente uma tendência de baixa que vinha tentando se instalar no curtíssimo prazo. Tudo bem? E aqui eu acho que hoje não tem como não deixar de mostrar, antes de eu passar para Pomo, né, do nosso amigo, eu acho que não tem como não deixar de mostrar Petrobras e Vale, né, que foram os grandes destaques aí do nosso pregão no dia de hoje. Isso. Petrobras com os números maravilhosos, né? Provavelmente deve ter muita gente querendo saber. Ela vinha trabalhando praticamente dentro de vinha tentando formar quase um triângulozinho de baixo, só que ela abriu com um gap muito forte. Ela fez algo que eu gosto de falar, que ela subiu caindo hoje, né? O que quer dizer esse absurdo? Fechou com uma alta muito consistente hoje, né? Uma alta bem forte, aí na casa de 7,88%, mas com um candle vermelho, ou seja, significa que, apesar da alta, a pressão intraday, digamos assim, no dia foi maior de venda do que de compra, porque o papel fechou abaixo do preço de abertura, mostrando que muita gente realizou lucro já, né, no dia de hoje, depois desse gap de abertura. O que eu achei importante para o papel foi que ele abriu acima de 2 topos anteriores que ele tinha feito e conseguiu fechar acima dos 2. Né? Se ela vier a romper a máxima de hoje, sugere para a gente o teste do topo anterior na faixa lá próximo aos R$30. Se perder a mínima, né, de hoje, ele pode querer começar a brincar de fechar gap. E aí tem um gap muito grande para ser fechado, né? Seria um gap aí de praticamente 4,5%, mas é possível que aconteça. De qualquer maneira, o viés começa a ficar interessante, ficar mais positivo para a Petrobras, que mostrou realmente um desempenho, né, números aí que surpreenderam muito positivamente o mercado. E Vale, né, na contramão, hoje caindo junto com o minério de ferro, que caiu bem na China, né, agora nem lembro qual foi o número exatamente, vai tentando engatar um pivôzinho de queda. Né? Onde é que está esse pivô? Vou desenhar para vocês. Ele teve queda de mais de 6%, né? Foi a maior aí dos últimos Foi, anos, se exatamente. não me engano, dessa notícia aqui. Menor nível aí dos últimos 4 meses. Agora realmente não lembro. Pois é. Isso, exatamente. E aí o que ela vem tentando fazer agora? Vai tentando fazer esse pivô de baixa, né? Já fez uma mínima inferior a um fundo anterior aqui, né? Então a gente começa a dar indício de um zigue-zague descendente com as médias alinhadas. A perda da mínima de hoje abre espaço para mim para mais queda no papel também. E aí no curto prazo, no curtíssimo prazo, para mim ele já perdeu, né? Uma tendência de alta mais forte que ele vinha desenhando. E aí, o que a gente pode traçar de objetivos caso essa queda se concretize? Eu gosto sempre, quando a gente tem pivô, traçar extensão de Fibonacci, né? Pegar essa perna, projetar para baixo, teríamos aí como primeiro objetivo
região dos 105,36. Objetivo principal, que seria a extensão de 61,8, lá no 113,31, que coincide praticamente com uma região de fundo e topo anterior. E se ele realmente projetar essa perna inteira para baixo, ele vai buscar a região lá próximo dos R$100, lá próximo dos 99,95, que também coincide com o topo anterior aqui lá de março. Então, vale a pena ficar atento com o Vale, que ela vai no curtíssimo prazo desfazendo um cenário mais positivo que a gente vinha observando. Tudo bem? Então vamos lá, né? Analisar aqui, Marco Bom, Polo. tem um monte aqui, Tem um né? Vamos monte lá. aqui, Agora, ó. galera, Quando o pessoal é para mandar logo 38 tickets. o pessoal manda né, 90 aqui. É impressionante. Mas não Mas tem o Luiz problema. Perazzolo tá na fila aqui, é o primeiro da fila, a Luiz foi o gente primeirão. não passa mais, Luiz né? não moscou. Mas Como por que o Luiz não quatro. moscou? Porque o Luiz assiste todo dia aqui o BMC Now. Então, para você ser igual ao nosso amigo Luiz aqui, que mandou logo de cara, assina aí, né? Ativa o sininho aí, né? Coloca lá em inscrever-se, manda pra galera também e chega aqui 4h30, né? Até às 6 horas o BMC Now aqui com esses dois apresentadores maravilhosos que falam com vocês aqui. Hoje minha autoestima tá altíssima, Hanna. Eu tô, nossa, tô simplesmente vendo, mas leonino, tá né? certo, a gente tem que se, né? Tem que se a gente valorizar. Tem que se valorizar, tá São com a certo. gente, Mas vamos quem correr vai? aqui, senão o pessoal aqui já depois vai matar a gente aqui no chat. Exatamente. Vamos ver então o Pomo 4, né, do que o Luiz tá pedindo aqui. Vamos lá. Eu não sei se foi ele mesmo que perguntou para mim na quinta-feira passada, de Pomo 4. Eu tinha feito esse pivôzinho de baixa que tinha se formado e tinha colocado um primeiro objetivo importante, né, nessa faixa dos 2,85, que era o quê? Primeira extensão do pivô de baixa com a retração de 61,8 de toda essa perna de alta. Ele fechou hoje abaixo dessa região. Chegou lá hoje e fechou já abaixo num dia de queda bem expressiva, né? Ele vai mostrando aí bastante, digamos assim, apetite vendedor e dando com esse fechamento abaixo dessa região de objetivo. Caso venha perder essa mínima aqui amanhã, mostrando que os vendedores ainda querem continuar forçando a mão no papel, aí eu aposto em teste nas regiões de 2,78, 2,71. Essa linha aqui é um pouquinho mais antiga, deixa eu tirar ela para não confundir a gente. Eu apostaria então no teste desses pivôs, né, das extensões, nas extensões do pivô aqui, lá nos 2,78, 2,71, como próximos objetivos de queda. A gente já está abaixo de todas as principais médias, né, talvez, para quem gosta de médias, o último critério que pode mostrar ainda uma tendência mais longa de alta é o fato da média de 21 ainda estar acima da média de 200 períodos, porém, da maneira que ele vem se comportando nos últimos dias, eu vejo grandes chances dessa média cruzar a média de 200 e pelo menos ele vai testar essa faixa dos 2,70. Acredito que é uma região bem importante de objetivo para o papel. Não vejo então compra e por enquanto não consigo nem traçar assim, cenários quais seriam os cenários mais interessantes para uma retomada de alta. Ele pode querer gerar, por exemplo, amanhã algum candle de reversão nessa região que tenha as regiões de Fibonacci junto com o topo anterior? Pode, mas mesmo assim eu vejo como uma compra bem arriscada, caso ele faça esse tipo de cenário. Tudo bem? Perfeito, Beto. Bom, vamos lá. Seguindo a fila aqui, o Lambert Souza perguntou se você pode analisar Prio 3. Você acabou de analisar a Petrobras, né? Então ele fica perguntando sobre PetroRio. Isso. Né? Outra empresa aí. Vamos lá. Importante do Ibovespa, né? PetroRio que entrou no Ibovespa faz pouco ela tempo. Não, pois é, mas ela não está bonita igual a Petrobras, não, né? É aquela velha história. Alinhamento das médias de 21 e de 200, fica muito claro quando a gente põe no gráfico semanal, por exemplo, que a tendência mais longa ainda é de alta, né? Só de bater o olho a gente sabe que o papel está uma tendência ascendente num prazo mais longo. Mas quando a gente vem para o prazo diário, né, o que a gente já vê? Papel trabalhando com topos e fundos descendentes, com a média de 8 abaixo da média de 21 períodos, e com esse zigue-zague descendente que ele vai fazendo, ele vai indicando para a gente um movimento de correção no curtíssimo prazo. Se a gente tentar traçar, mais uma vez, aí um cenário de pivô, de extensão, assim, de objetivos para o papel, o que a gente pode ver? Ligar, né? Eu acho que o fundo mais claro, apesar daqui também estar falando com o pivôzinho, eu acho que aqui marca o fundo mais importante, né? Pela formação gráfica que ele fez. Aqui. Deixa eu desenhar de novo, porque travou aqui, peraí. Pronto.
ele vai dando indícios para mim que deve testar o quê? Essa primeira região, né, de Fibonacci, que seria a extensão de 38,2, desse pivôzão de queda aqui, e com a média de 200 muito próximo. Então a gente tem uma região importante, digamos assim, de suporte, o papel nessa faixa entre 16 e 14 e 16 reais, que caso continue esse movimento de queda, caso venha a perder a mínima da semana, deve realmente se concretizar, né? A sinalização de hoje foi muito feia, o papel que abriu em um gapzinho de alta, né? Se a gente olha por intraday, abriu subindo em torno de 2%, chegou até uma alta aí de 5% no dia e fechou com um sinal muito feio, né? Uma queda, mais do que a queda que foi de 0,17, o fato dele devolver aí 5% de alta ao longo do dia é uma sinalização ruim, né? Então, caso ele perca a mínima de hoje e a mínima da semana, eu aposto num teste nessa região dos 16 e 14, tá? Não vejo, por enquanto, cenário de compra para o papel no curtíssimo prazo. Eu esperaria ele dar uma esticada um pouquinho mais forte, mostrar algum sinal de reversão depois de cair mais, ou ele tentar voltar para cima da média de 21, tentar fazer um zigue-zague ascendente, alguma coisa que comece a me sugerir que ele cansou da queda. Por enquanto, ele não vai me mostrando isso. Perfeito, Beto. Bom, agora o Rubens Vieira foi o terceiro colocado aqui na nossa fila, perguntando sobre BIF 3, né, da Minerva, grande BIF. Minerva. Hanna, você gosta de carne? Vamos lá. Olha, eu gosto, viu? Gostaria de comer menos, mas gosto bastante. Menos? Eu queria comer mais, queria que meu estômago fosse infinito. Nossa, adoro carne. Eu estava olhando o bife hoje, né, um pouquinho antes, né, da gente fazer a live, o que me chamou a atenção, que ele caiu de maneira muito esticada, tá? E começou a chegar perto de uma região de fundos importantes. A gente tem praticamente um fundo duplo que foi montado aqui no começo do ano, né, entre janeiro e fevereiro. E a gente está chegando lá de maneira um pouco esticada já, o IFR trabalhando abaixo de 20, está em 17,83, não sei se o pessoal aí consegue enxergar, tá? E ele está chegando de maneira esticada aqui. O que pode, tá? Isso aqui não é sugestão de compra, mas tem chance dele bater nessa região aqui e dar uma respirada. O que não quer dizer que ele está mudando, digamos assim, sua tendência para alta, né? A tendência acho que está clara de baixo no curtíssimo prazo, médias todas alinhadas, perdeu, pode falar que ele vinha trabalhando aqui dentro de uma pequena linha de tendência de alta que foi perdida, até deu, para quem gosta de operar na venda, né, trabalhar com aluguel de ações, a perda dessa região aqui dos 9,27 deu uma venda técnica muito bonita mesmo, né, porque fechou abaixo dessa linha, um triângulozinho que ele vinha fazendo, né, segurou com esse dojizinho, um dojinho, um inside candle, a mesma coisa, né, uma barra interna, e perdeu essa mínima realmente sugerindo continuidade do movimento de queda. Ou seja, acredito sim que ele venha testar essa região de fundo anterior. Tá? Para isso ele teria que cair em torno ainda aí de 2%, é pouco, né, se a gente considerar a movimentação que o papel vem fazendo. Então, para quem gosta de ficar tentando catar fundo, digamos assim, eu sempre considero muito arriscado, a não ser que a gente observe várias condições que sejam favoráveis, tem uma região de suporte importante aqui perto entre 8,50 e 8,40. Se perder essa região dos 8,40, eu não creio, realmente eu não acredito que ele vá cair em linha reta, mas fica perigoso, porque daí o papel abre espaço para quedas ainda mais violentas, digamos assim, né? Se a gente, dando um pouquinho mais de zoom aqui, tirando o zoom na verdade, né? Se ele perder 8,40, a gente teria uma próxima região de topo e fundo, se a gente for considerar dessa maneira, lá perto dos 8,04 e dos 7,80 mais ou menos. Então, cuidado com o papel que vai mostrando nesse momento uma aceleração desse movimento de queda, né? Pode representar um cansaço chegando aqui? Pode sim, mas cuidado para quem gosta de fazer esse tipo de compra, tá? Acho bem arriscado. Perfeito, Beto. Bom, vamos lá. São 5,51 agora. O Rubens agora foi de bife, né? Então o André Silva perguntando sobre IRB e RBR3, falando que sempre vai pedir IRB aí. Vamos lá. Tem muita gente que está casada com esse papel, né? Depois digamos assim, do inferno astral que ele entrou, né? Com toda aquela questão envolvendo a esquadra, os problemas, né, que o papel teve, ele não conseguiu mostrar ainda uma recuperação mais consistente, né? Papel que
trabalhou dentro de uma congestão aqui durante um bom tempo no ano, né, que entre março e junho, e aqui começou a querer acelerar a queda de novo, e aí tentou, né, teve um candle muito forte que, para quem gosta de operar, eu já comentei com vocês, a questão da barra elefante, né, do Oliver Vélez, é geralmente uma sinalização interessante, principalmente depois de quedas muito longas. Aqui mostrou a entrada de uma força compradora interessante. Eu lembro que eu até cheguei a comentar com vocês dessa barra aqui, mas ela não teve continuidade. Está mostrando realmente muita fraqueza. Os vendedores não foram na mesma velocidade que subiu, mas foram devolvendo aos poucos essa barra, inclusive já até testou a mínima dela, né? Já chegou a perder essa semana a mínima dessa barra, o que vocês podem ter certeza que estopou muita gente. Muita gente pode ter entrado nessa barra aqui e provavelmente também já está estopando nessa região, já que é um sinal ruim de perder a mínima, né? O papel já começa de novo a alinhar as médias para baixo e tentar fazer um pequeno zigue-zague aqui descendente, tá? Se ele vier a perder a mínima da semana, ele confirma então a perda, né, da mínima dessa barra aqui, já que a gente estaria perdendo justamente o candle que testou essa mínima. E aí vai vir provavelmente testar a mínima no ano do papel, aqui na região dos 5,46, que se perdida abre espaço para quedas ainda mais violentas para o papel, né? Aí é tentar buscar novas mínimas históricas. Então, cuidado para quem está no papel, ele realmente não consegue mostrar um poder assim, de reação mais consistente, né? Todas as vezes que ele deu sinais que queria tentar se recuperar, os vendedores entraram com muita força, realizando posições, aí não deixando o papel realmente voltar a subir. Então, cuidado, gente. Tá certo. Agora, o Beto, eu queria saber se você pode analisar para a gente o BR3, antes da gente ir para o próximo aqui, que era ainda do Luiz. Então, Luiz, você vai me perdoar. A gente vai analisar Taurus ainda, mas eu queria analisar Oi aqui, porque hoje teve uma notícia importante de Oi, né? Oi é a história da Infraco, empresa de fibra ótica da Oi lá. Como é que refletiu aí no gráfico aí pra gente, o Beto? Não refletiu da melhor maneira possível, não, né? O papel que voltou a se enfraquecer demais, né? Depois de toda aquele otimismo, né, que a gente viu em relação à recuperação do papel, mas as últimas notícias não têm sido realmente tão positivas para ele. E aí o que a gente viu, né? O papel fez uma queda muito forte, uma perna de queda aqui do meio do mês até o início, né, até o final de julho, muito forte, foi uma queda aqui de 30%, e parece que ele vai montando um cenário de bandeirinha, talvez, ou querer fazer um novo pivô, né? Se ele vier a perder a mínima aqui do 1,13, ele abre espaço para quedas aí realmente muito fortes novamente. Aí me sugere, pelo menos, sem olhar, eu já sei que já me sugere o teste da região do R$1 novamente. Se a gente quiser traçar aqui, vamos lá, esse pivô para baixo e perder a mínima de 1,13, eu teria se o mercado resolver replicar essa perna aqui, 100% dela, digamos assim, seria lá no objetivo de 100% dessa perna, lá nos 62 centavos. O primeiro objetivo, né, perdendo essa região de 1,13, seria lá nos 94 centavos, tá? O papel começa a ficar bem feio de novo, né? Bem feio de novo. Acho muito arriscado querer pensar em qualquer compra agora. Esperaria uma sinalização um pouquinho mais interessante de uma possível retomada do movimento de alta. No momento, muito cuidado, tá? Muito cuidado com o papel. A perda de 1,13 realmente abre espaço para quedas mais violentas. Se ele não perder aqui, conseguir voltar para cima da média de 8, falando no curtíssimo prazo, superar 1,25, que é o último pullback que ele fez, ele pode desfazer pelo menos o cenário de queda por zigue-zague descendente. E aí tentar esboçar uma reação, mas ainda é de altíssimo risco. Tá? Perfeito, Luiz. Bom, agora queria perguntar sobre Taurus, aí TASA 4, o grande Luiz aqui que mandou aqui. 4. Isso. Vamos lá. O papel que tentou romper um canalzinho estreito de baixa, mas não deu continuidade, pelo menos por enquanto, nesse rompimento, né? Deixa eu desenhar para vocês, para ficar mais claro onde é que eu enxergo esse canal. Acho que aqui a gente consegue ver vários testes. O papel veio caindo dentro de um canal, fez o rompimento, né?
Até fez um candle aqui que a gente pode falar que foi um pequeno pullback? Sim. Rompeu a máxima dele, mas depois veio com 2 dias de queda. Se ele vier a perder a mínima aqui do dia 3, eu começo a ver que esse rompimento de canal de baixo pode ter sido um rompimento falso. E aí, para um prazo maior, o papel pode até tentar desenhar um pivô de queda, se vier a perder o fundo desse canal aqui, lá na região dos 25,10, mais ou menos, tá? Se ele não perder essa região, e quando eu digo perder, é com fechamento, perda da mínima que fechou abaixo, né? Não é só fazer uma violação dessa mínima anterior. Se ele conseguir se segurar por aqui e voltar a subir, e aí sim, fechar acima agora nessa região dos 27,70, né? 27,65, 27,70, aí pode sim dar uma sinalização compradora interessante, sugerindo para a gente o teste desse topinho lá próximo aos R$30. Então eu vejo o papel num momento meio que de definição agora no curto prazo, né? Rompendo a faixa aqui dos 27,70, ele pode retomar esse movimento de alta, né? Continuidade de movimento de alta. Se perder esse fundo dos 25, faz um zigue-zague descendente, abaixo da média de 21 períodos, com a média de 8 aí sim, cruzando a média de 21 para baixo, e aí nos sugestiona aí uma retomada no movimento de queda, provavelmente vindo buscar topos e fundos anteriores. Perfeito, Luiz. Bom, já são 5h58, estamos indo aqui para o último papel. Qual será que vai ser o último papel aqui, hein? Bom, eu vou seguir aqui a lista, né? Porque senão, se eu fizer um sorteio aqui, vai ser triste, né? Vai ser triste. Então, Leonardo Alcântara pediu aqui POWE3, POWE3 aí. Então, para você analisar, porque o Etnan Gonzaga tinha falado que Priu, aí Priu já foi, então. E o Epquinvo aí, mandando foguetinho aí. Deve ser algum amigo ou amiga sua lá, Beto, te mandando aí um grande abraço aí com os foguetinhos aí para você. O que foi? Não, o Kinvo App, aqui a página Kinvo App. A página Kinvo App mandando foguetinho aqui. Tô te chamando aqui de Jeff Bezos brasileiro. Então tá bom. Vamos lá. O que o papel tem desde que estreou? Primeiro, algo que eu sempre falo, né? Acho que eu não cheguei a primeira vez que alguém me pergunta de algum papel novo, assim, né? Um papel que não tem nenhum ano de negociação. Eu não sou fã de fazer análise em papéis com um histórico tão pequeno. Eu gosto de pelo menos um ano que dá uma visão maior de leitura, digamos assim, mais interessante para a gente. De qualquer maneira, o que fica claro por um prazo maior desde que o papel inaugurou? Ele está trabalhando dentro de uma faixa lateral entre o preço de abertura dele e essa mínima, né, que ele fez logo pouco tempo depois da sua abertura. Ele marcou essa mínima, aí demorou, né, ficou, digamos assim, meio que enrolando, tentou engatar no curtíssimo prazo uma tendência de alta. Quando foi testar a abertura do papel, aqui nos compradores, quem já devia estar posicionado ficou feliz da vida, falou, fechou, agora vai. Não, ele não conseguiu romper uma máxima e aí caiu em linha reta, né? Devolveu tudo que ele demorou para conseguir. Vamos lá, dessa mínima para cá, foram aí 99 dias praticamente. O que ele demorou para fazer 100 dias, ele devolveu aqui praticamente em 12 dias, né? Dando indícios que deve testar essa região de fundo, de mínima histórica do papel, né? Falar de mínima histórica de um papel que está com menos de um ano de vida é exagerado, né? Mas ele dá indícios que vai querer testar aquela região de novo. Se segurar aqui, né, para quem gosta de operar faixas laterais, assim, se segurar aqui e testar essa região e gerar algum sinal de compra, pode ser algum tipo de entrada. Se ele perder essa faixa dos 12,67, aí pode abrir espaço para quedas aí mais violentas. E aí a gente tem que aguardar o que vai acontecer até para traçar novos alvos aí para o papel de queda, né? Então, cuidado, né? Se ele vier para baixo dessa região dos 12,65, perder, e quando eu digo perder com confirmação, né? Aqui ele ganha, por exemplo, aqui ele gerou rompimento, ganhou, né? Fechou acima, mas não teve nem rompimento de máxima, né? Do candle que fechou acima do candle de abertura do papel, e aí devolveu tudo, né? Ele devolveu de maneira assim absurdamente violenta, né? Então, cuidado, no momento aí ter um pouquinho de paciência, ver o que ele vai fazer, principalmente se vier testar a região dos 12,65, tá bom? Perfeito, ó, vamos voltar aí à tela do Beto com a gente, que a gente já está
São agora 6 horas, 18 horas e 3 minutos. A produção já está puxando a nossa orelha aqui. Vamos lá, então, queria despedir aí, Beto. Obrigada pela sua participação aqui no BMC Now, sempre analisando aí empresa por empresa, trazendo um balanço, um panorama aí bem legal para os nossos telespectadores. Obrigada, Beto, e até a próxima semana, né? Até a próxima, eu que agradeço. Boa noite aí para todos os participantes, para você, Hanna, e para você, Rafa. Até, grande abraço. Um abraço para você, tchau, Beto. Beto. Tchau, tchau. Boa noite para você, bom início de noite para você, né? Então, ó, já me despedi do Beto, agora eu vou me despedir do meu parceiro, Rafael Lara, minha dupla aí de todas as tardes, trazendo do pré ao fechamento muita notícia aqui no BMC Now, né, Rafa? Eu que agradeço, Hanna. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br, nas nossas redes sociais, @bmc.news. Sigam lá que daqui a pouquinho tem live de fechamento de mercado, a live do Patinho Feio comigo, com o grande Alex André. Vocês não podem perder, né, Hanna? E amanhã a gente volta em ritmo de sextou, né? É isso aí, finalzinho de semana batendo aqui na porta. Então é isso, né, Rafa? O BMC Now fica por aqui. Fique agora então com o programa BMC Talks com o grande Marco Saravalho. Uma ótima noite para você e a gente se encontra novamente amanhã. Tchau, tchau.